Olá, eu sou o Matheus e esse é mais um vídeo do canal Quando o Preto Fala. No vídeo de hoje eu queria falar sobre interseccionalidade. Esse conceito eu acho um conceito um pouco complexo para a população no geral, não porque a população não tenha, por exemplo, a capacidade de entender isso, mas sim porque ele é um conceito muito restrito. Então, assim, a gente consegue achar facilmente artigos acadêmicos e livros que falam sobre o termo, mas a população no geral não tem isso como uma vivência diária. Na verdade, tem como vivência diária, mas não fala sobre isso como vivência diária. A intenção aqui é a gente tentar simplificar um pouco esse conceito e entender como ele é importante para a gente interpretar como as pessoas enxergam a gente e como a gente age dentro dessas dinâmicas sociais, porque a interseccionalidade ela é tudo, ela é o que a gente é. Tem algumas autoras que eu acredito que são muito importantes para a gente entender um pouco esse conceito. Na minha opinião, tem duas principais, que é a Angela Davis e a Bell Hooks. Elas me ajudaram muito a entender um pouco a interseccionalidade e aplicar isso no meu dia a dia como forma de compreensão. E além disso, elas usam todo esse conceito também para pautar as teorias delas do feminismo negro. Mas então, que raio seria a interseccionalidade? São todas as camadas que dizem respeito a você como indivíduo. É tudo aquilo que você representa como essência e não é dissociado do seu ser. Eu sou o Matheus, eu sou um homem negro e sou bissexual. Eu não acordo hoje como Matheus homem negro e amanhã como Matheus bissexual e assim por diante. Eu acordo como essência tendo todas essas questões que me definem como pessoa. Bom, então sendo algo que nos define como essência, isso interfere também na forma como as pessoas nos leem. Porque se eu não acordo um dia uma coisa e outro dia outra, ou então uma coisa de cada vez, a sociedade também não lê a gente de uma forma de cada vez, ela lê a gente como um todo. E isso não só diz respeito, por exemplo, à leitura da sociedade, isso diz respeito também aos espaços que a gente ocupa. Porque se você for fazer, por exemplo, um recorte de interseccionalidade nos espaços, você consegue perceber algumas hierarquias de opressão, por exemplo. A gente fala muito da questão do homem branco, mas se você vê que o homem branco heterossexual está em um espaço e o homem branco que é homossexual está em outro, você já entende como a interseccionalidade interfere nessa dinâmica social. Bom, então é através da interpretação desses recortes que a gente consegue simplificar um pouco essas teorias de interseccionalidade. Tanto a Bell Hooks quanto a Angela Davis, elas trazem esse conceito como forma da gente repensar, por exemplo, a teoria feminista. Porque por mais que exista a intersecção de gênero que liga essas mulheres, existem outras intersecções que afastam, como por exemplo a racial, a de classe, a de orientação sexual e etc. E isso não só dentro do movimento feminista. Eu estou trazendo esse exemplo justamente porque são autores que para mim são pioneiros nesse conceito da interseccionalidade. Mas a gente conseguiria aplicar a interseccionalidade tanto dentro do movimento feminista como em qualquer outro movimento político. A grande questão não é aonde você vai aplicar, mas é você aplicar. Quando o movimento negro, por exemplo, fala em racializar os debates e racializar os movimentos, é justamente pensar a interseccionalidade. Eu, por exemplo, como homem negro bissexual, não me sinto tão representado pelo movimento LGBTQ. Justamente por essa questão de eu sentir que é um movimento que ele não racializa o debate. Ele acaba sendo um movimento branco, estritamente gay, então você vê que ele contempla um tipo de pessoa, que é o homem branco gay. Isso na minha opinião, e eu posso falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Então eu não me sinto contemplada por um movimento, por exemplo, que acaba negando essa questão racial e muitas vezes é muito racista, justamente por isso. A gente tem pessoas que são muito racistas dentro do movimento porque eles não pensam em interseccionalidade. Porque eles não conseguem racializar uma questão. Eles não conseguem entender que uma pessoa que é gay, mas é branca, ela lida de uma forma pela sociedade. Mas uma pessoa que ela é gay, ela é negra, ela lida de outra forma pela sociedade. A gente precisa pensar em interseccionalidade. Eu estou simplificando ao máximo esse termo para a gente poder começar a entender e caminhar um pouco, porque eu vou trazer outras referências de vídeos e textos. Mas, de primeira, eu acho que é a gente realmente pensar que somos muito mais, por exemplo, que só gênero, ou só raça, ou só sexualidade. A gente precisa muito colocar a mão na nossa cabeça e pensar, poxa, o que que isso me faz ganhar, o que que isso me faz perder? Como eu falei, eu também sou homem. Ao mesmo tempo que eu sou homem e isso me dá alguns acessos, não são os acessos, por exemplo, que um cara que é homem, mas é branco, tem. Então a gente sempre precisa pensar recortes. Porque nós não somos uma coisa ou outra, nós somos várias e todas elas interferem no que a gente ganha ou no que a gente perde na sociedade. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar alguns textos aqui embaixo, como eu falei. Espero que tenha sido um início de discussão saudável e que a gente possa repensar um pouco todas as nossas questões diárias através da interseccionalidade e entender um pouco mais desse conceito complexo. Se inscreva, vão ter mais alguns vídeos super interessantes vindo aí e até a próxima!